Olá pessoal, estamos aqui para nós gravarmos mais um vídeo. O vídeo passado a gente falou um pouquinho do conceito de ansiedade, falamos um pouco da ansiedade realista e a ansiedade neurótica, falamos do medo, da influência do medo e como que nós fazemos com que o medo interfira nas questões dos nossos sentimentos e a forma como a gente se vê e se posiciona diante da vida. Também foi fundamental no vídeo passado nós termos falado um pouquinho da influência cultural, né, de como os nossos dias acelerados, como que as nossas rotinas interferem também na forma como a gente lida com os nossos problemas, né, gerando cada vez mais ansiedade, uma vez que a definição de ansiedade foi voltada para essa preocupação, né, excessiva, intensa, né, que nos acomete no dia a dia. Então, a partir desse conceito, eu fiz a proposta de nós avaliarmos esse medo de duas formas. Eu vou trazer a nossa realidade de hoje, que é o problema do Covid-19, e nós vamos falar como que normalmente as pessoas ansiosas, elas agem com o seu medo, com as suas inseguranças, com esses sentimentos ruins que inconscientemente elas acabam alimentando diante dos fatos. E depois eu vou dar um outro exemplo de como que a gente pode trabalhar essa questão do medo. Lembrando mais uma vez que o medo é o nosso ponto problema. Sempre que nós tivermos medo de alguma situação, a gente tem que lembrar que é a partir desse medo que tem um problema que eu preciso resolver. É a partir do momento que eu sinto esse medo que eu preciso buscar de fato o que é que está gerando sentimentos que vão me desvalorizar, que vão me deixar desestruturada diante e com sentimento de impotência diante dos problemas que eu tenho, dos desafios que eu tenho que enfrentar na minha vida, tá bom? Então, eu vou trazer o primeiro exemplo e falar um pouquinho dele. Então, nosso medo, nosso fato principal hoje que nós estamos vivenciando é a preocupação com o Covid-19. Esse é o medo. Quando a gente gera um pensamento em relação a esse medo, a gente traz uma preocupação, uma questão de como que eu vou me proteger, geram várias informações de várias fontes que a gente precisa ter um cuidado para poder observar de quais fontes são, entender a situação, mas o nosso primeiro momento é o de fuga e de esquiva, para a gente não ter que se submeter ou se responsabilizar de ter que tomar uma atitude diante daquele problema, né? Então, gera uma ameaça, vários sentimentos. E aí é que está o ponto-chave da questão, porque a gente precisa observar quais são os sentimentos que nós estamos gerando. Normalmente, quando a gente começa a ficar ansiosos, a gente começa a gerar uns sentimentos de tristeza, outros de desespero, outros sentimentos de ansiedade neurótica, porque a gente começa a idealizar, foi falado sobre esse conceito no vídeo anterior, a gente começa a fantasiar todas as possibilidades que podem ocorrer e que podem nos atingir de forma direta. Então, todos esses sentimentos, de uma forma ou de outra, acrescentam e alimentam cada vez mais os nossos medos e tendem a nos paralisar, porque a gente costuma sempre e esperamos sempre que tenha uma solução dos outros, que venha de uma outra pessoa para nos socorrer, né? Então, quando esse sentimento do medo, quando esses sentimentos que são gerados de acordo com o nosso pensamento, nós vamos começando a entender melhor que a forma como nós pensamos diante das nossas frustrações, dos nossos problemas e dos nossos desafios interfere totalmente na forma que nós vamos nos posicionar e na conduta que nós estamos realizando para poder alcançar o nosso resultado de fato, né? Então, nós temos aí o medo do Covid-19,
nós temos o pensamento, né, em relação ao Covid-19, de como que eu vou me prevenir, de tudo isso. Sentimento de proteção, sentimento enfim. E aí nós temos os nossos sentimentos que acabam nos desfavorecendo e nós temos alguns sintomas que são gerados após esses sentimentos. Esses sintomas, eles vêm trazendo uma série de reações fisiológicas mesmo no nosso organismo. Por isso que o nosso corpo físico e emocional está muito relacionado um com o outro. Não dá para a gente falar só de questões psicológicas sem levar em consideração a reação do nosso corpo, assim como não dá para a gente falar só das reações do nosso corpo sem levar em consideração as nossas questões emocionais. Então, elas estão muito em conjunto, né, em paridade. Então, as duas, um influencia o outro. E aí nós começamos a gerar vários sintomas. Quais são esses sintomas? Agitação, taquicardia, choro frequente, falta de ar, angústia, insônia, porque eu não consigo dormir. Lembrando que a minha crise de ansiedade, ela é desencadeada pela minha preocupação excessiva. Então, a minha cabeça não para de pensar. E eu tenho que cada vez mais ficar imaginando, tendendo a imaginar, a gerar alguns pensamentos que vão alimentar uns sentimentos que vai me desfavorecer. Então, isso acaba tirando minhas energias e também contribuindo para um processo depressivo que eu venho a ter, né, diante dessa crise de ansiedade que eu costumo realizar. Sentimentos de impotência, nós temos aí o sentimento de insegurança, o sentimento de estar vulnerável e de insuficiência. O que eu vou fazer? Lembra que eu falei ali do sentimento que a gente fica aguardando que os outros façam por nós? Que venha alguém, igual nos contos de fada, que venha nos socorrer? Então, quando a gente começa a alimentar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de forma errada, a gente acaba alimentando também esse sentimento de vulnerabilidade, esse sentimento de insuficiência. Mas mais para frente, no vídeo de autocuidado, que será o próximo vídeo, você vai entender melhor como que a gente lida com esses sentimentos, como que a gente pode trabalhar isso, né, para cada vez mais a gente se sentir fortalecido. E aí nós temos uma ação, que normalmente essa ação vem como resposta ao sofrimento, né, nós sermos vítimas da doença, né, e nós vivermos a doença sem mesmo ter sido contagiado, sem mesmo que ela chegue na nossa realidade, porque a gente tem uma realidade próxima, histórica, que é o que está passando nas mídias sociais, mas a gente se impressiona de tal forma que a gente acaba vivendo essa doença intensamente como se ela já existisse, como se nós já tivéssemos até perdido alguém da família, porque a gente antecipa os fatos, né? Lembrando que o medo é a antecipação fictícia dos fatos. Então, a gente tende a fazer isso. Isso sou eu, isso é você. Então, isso é o normal do cotidiano das pessoas. E quando a gente fala da mudança de rotina, a gente também tem que pensar um pouquinho nessa mudança de hábito. O que é essa mudança de hábito, Cíntia? A mudança é mudar as nossas habilidades de lidar com os nossos sentimentos, de lidar com as nossas emoções. Quando a gente fala de hábito, a gente fala da nossa capacidade, né, a nossa capacidade de lidar com essas habilidades, sabe? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do poder que a gente tem, do potencial que a gente tem de resolver as nossas questões e os nossos conflitos. Agora eu vou trazer o exemplo 2. No exemplo 2, nós vamos trazer o mesmo problema, os mesmos pensamentos, nós vamos trazer a questão do sentimento, mas a gente vai ver um pouquinho que quando a gente age de forma diferente, os nossos sintomas também são diferentes. A gente não tende a alimentar o nosso sofrimento como no exemplo 1. Quer ver? Vamos lá. Então, no nosso exemplo 2, nós temos o medo do Covid-19.
tudo isso que está acontecendo, toda essa mudança de rotina do nosso ambiente. Então, vem todo aquele sentimento, todas aquelas informações, né, que faz a gente querer compreender a gravidade da doença e as formas de nos prevenir, não é isso? Só que aqui, nesse exemplo 2, a gente precisa levar em consideração duas questões. A gente busca informação, mas a gente tem que aprender a lidar com a questão de saber filtrar essas informações. A gente não pode ter a tendência de apenas consumir tudo que vem de fora. Isso seja da mídia, seja de um parente, seja de qualquer informação que você receba. A gente tem que saber as nossas limitações. Lembra lá no vídeo anterior que nós falamos disso? Que um dos dois fatores que é importante para a gente saber lidar com a ansiedade é o controle do nosso pensamento, é o que nós estamos pensando. E o segundo é justamente entender essa questão de como que a gente vai reagir diante desses sentimentos. Porque é a gente conhecer as nossas fraquezas, é a gente entender as nossas sombras. Quando eu sei o meu limite, eu também estabeleço o limite para que eu saiba o que eu posso e o que eu não posso ter de informação. O que é importante para mim e o que não é importante. Se chega informação excessiva, por exemplo, informações de mídia, que são, algumas mídias são totalmente sensacionalistas, que vai gerar um impacto, que vai gerar todo aquele desespero, toda aquela ansiedade em você, então você precisa filtrar o que é importante para mim, o que é que chega até a minha pessoa, né? Então, no exemplo 1, a gente viu basicamente, e falamos basicamente, de uma ansiedade totalmente neurótica, que a gente cria alguns pensamentos, que a gente cria algumas fantasias que geram sentimentos que vão desfavorecer, que vão nos tirar força e nos tirar energia. E aqui, nesse exemplo 2, a gente pode trabalhar isso de uma forma muito mais tranquila, para o nosso bem-estar, para a nossa preocupação, para a nossa prevenção, para o nosso cuidado, para que a gente se sinta bem, não é verdade? Então, a gente tem aí a gente tem a questão da informação para tentar compreender o que está acontecendo no mundo, né? Porque não é uma questão só que está próximo de mim, está acontecendo no mundo inteiro. Então, depois que eu entendo a proporção dessas informações e a gravidade que isso tem, aí eu começo a tentar entender o que está acontecendo comigo. E é como eu falei, é natural, é comum nós, seres humanos, já vir com uma série de sentimentos em decorrência de uma notícia que de fato abala a gente, que é os sentimentos de tristeza, os mesmos sentimentos no exemplo 1, o sentimento de tristeza, o sentimento de preocupação, os sentimentos de medo, só que aqui é um medo mais voltado, deve ser um medo mais voltado para o momento, para aquilo que está acontecendo de fato no momento. Não um medo previsto, como foi falado no vídeo anterior, em que eu venho prever o que pode acontecer futuramente. Não, eu tenho que pensar no meu medo iminente. O que chegou de realidade para mim hoje sobre essa doença? É que nós temos que tomar cuidado. A realidade hoje que chegou é que teremos que ter um isolamento social para que isso não venha tomar grandes proporções, para que não venha atingir um grande número de pessoas, porque o nosso sistema de saúde e de muitos outros países, até mesmo de primeiro mundo, não está comportando essas pessoas que estão adoecendo, não é isso? Então, a gente tem esse medo iminente. Esse sim é o medo iminente, né? Então, é o medo do momento. É como que aí eu começo a gerar um outro pensamento. Como é que eu vou me prevenir? O que eu posso fazer para ajudar? É da minha responsabilidade? Então, eu não preciso ter a tendência de me autopunir, de me autotorturar, de me autocondenar diante de uma situação que eu nem tenho responsabilidade. E nem muito menos de ficar num papel vitimizada, de que, olha, não posso fazer nada, então não tem mais nada que eu possa fazer, e eu acabo abrindo mão de qualquer ação que eu venha
que possa favorecer e contribuir para uma melhora daquela ajuda que está sendo pedida mundialmente, não é verdade? Então, aqui a gente lida, nesse exemplo 2, com uma ansiedade iminente, uma ansiedade real. Eu não tenho que sofrer pela doença sem eu já ter sido contaminada. Eu tenho que sofrer pela possibilidade. Eu tenho que, aqui, não é nem sofrer, é perceber a possibilidade que isso pode me atingir e que pode gerar de algum problema na minha vida. Ou seja, eu tenho que tomar outras ações, eu tenho que me prevenir, eu tenho que estar consciente do que eu estou fazendo, eu tenho que conscientizar as pessoas que estão próximas de mim, não é verdade? Orientar, ensinar, isso sim é o cuidado, é o autocuidado e o cuidado com o outro que você ama, né? E aí nós temos a questão dos sintomas, porque os sintomas continuam mesmo, inclusive do outro exemplo. A gente tem um sentimento de impotência, um sentimento de insegurança e de vulnerabilidade, mas a ação eu já começo a ter ações diferentes. Eu começo a gerar ações de responsabilidade, de precaução, de cuidado, de zelo, de conscientização e principalmente de mudanças de hábito e compromisso com essa realidade que está chegando. Agora, eu quero deixar para vocês também, e para a gente pensar, que vai ser no próximo vídeo que nós vamos conversar um pouquinho, sobre essa questão do autocuidado. Como que eu tiro esses sintomas desse sentimento que vai me gerando essa tristeza, essa preocupação e esse medo persistente? Como que eu vou eliminando esse sentimento de impotência, de insegurança e vulnerabilidade, porque esses sentimentos estão muito mais relacionados a como você vem entendendo a sua história de vida e conduzindo no seu dia a dia, do que de fato o fato que está acontecendo no momento. Então, é muito mais comum você ter esse sentimento todas as vezes que você se sente desprotegido, né? Do que realmente o fato de trazer essa reação, né? Então, é de extrema importância quando a gente está lidando com essa questão da ansiedade, do medo, principalmente em crises de pânico, a gente compreender qual é a tendência das nossas reações diante dos problemas que nós temos que enfrentar, diante dos nossos desafios. O medo, ele é tão comum e ele está tão presente a cada pensamento da gente, que ele cria proporções tão grandes e traz alimentos que não podem ser tão favoráveis assim, né? A sua força, a sua energia, a sua potencialidade, a sua capacidade de perceber o seu potencial, não é isso? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos para o próximo vídeo para vocês entenderem um pouquinho a importância desse autocuidado.